Olha só o que acabou de sair no Metrópolis. O escritório da esposa do Moraes deu um parecer, um pouco antes das fraudes todas virem a público, dizendo que o Master estava apto a captar previdência de servidor público. O Ministério Público Federal descobriu que a captação de previdência de servidor público sustentou o Master durante todas as suas fraudes. O que mais falta para alguém ter coragem de investigar essa história? Onde a gente vai chegar? O que mais precisa aparecer? PF conclui primeiro inquérito do escândalo do INSS e indicia 48 investigados. É isso mesmo. A Polícia Federal concluiu o primeiro inquérito da Operação Sem Desconto e indiciou 48 pessoas por suspeita de participação em um esquema de descontos indevidos aplicados sobre aposentadorias e outros benefícios pagos pelo INSS. Entre os indiciados estão o ex-presidente da autarquia, Alessandro Antônio Stefanuto, o ex-procurador-geral do INSS, Virgílio Antônio Ribeiro Filho, o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, além de outros 45 investigados. Master consultou o escritório da família Moraes sobre operação com fundos de previdência. É isso mesmo. No período que já enfrentava crise de credibilidade no mercado, o Banco Master recorreu ao escritório de advocacia Barcy de Moraes, da família do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para consulta sobre os riscos envolvendo a captação de dinheiro por meio de regimes próprios de previdência social, os fundos previdenciários de servidores de estados e prefeituras. Um parecer assinado em julho de 2024 por 3 advogadas da banca da família Moraes, entre elas uma filha e uma cunhada do ministro, afirmava que o banco de Daniel Vocaro estava apto para captar recursos, mas alertava para os riscos de corrupção e conflito de interesse nas operações. O documento foi obtido com exclusividade pelo Metrópole. Nos últimos meses, a Polícia Federal deflagrou ao menos 4 grandes operações mirando aplicações suspeitas de RPPS em letras financeiras e fundos de investimento do Banco Master. A maior delas envolveu aportes de 3,6 bilhões de reais do Rio Previdência. Nessa operação, a PF cumpriu mandados de busca e apreensão. Olha só o que acabou de sair no Metrópolis. O escritório da esposa do Moraes deu um parecer em julho, um pouco antes das fraudes todas virem a público, dizendo que o Master, no parecer dizia que o Master estava apto a captar previdência de servidor público. Meses depois, o Ministério Público Federal descobriu que a captação de previdência de servidor público sustentou o Master durante todas as suas fraudes. Foi um dos elementos que fez o Master não cair antes do que deveria ter caído. Vamos contar essa história agora para vocês. Segundo o Metrópolis, 3 advogadas do escritório da família do Moraes, mas 3 advogadas, claro, da família. Óbvio, uma delas era a filha, outra delas era a cunhada do ministro. Eles assinaram em julho um parecer dizendo que, por ser classe S3 no Banco Central, o Master estava apto a captar previdência dos servidores. Meu Deus! E aqui está a gravidade. Justamente foi a captação, estou lendo a matéria, dessa previdência que para o Ministério Público sustentou o Master quando o caixa já estava vetado. Tinha vetado $500 milhão já em papéis do Master por suspeita de irregularidades. E o respaldo veio da família do ministro Moraes. Ou seja, enquanto os servidores públicos estavam ali perdendo dinheiro da sua previdência, da sua aposentadoria, estava o escritório da mulher do Moraes dando parecer dizendo: vai lá, pegue então esse dinheiro da previdência do servidor público e ganhando 129 milhões para isso. E meses depois, enquanto tudo isso acontecia, o Moraes estava conversando com o Galípolo, sabe-se lá por quê, e desconfia-se que para impedir que o Master fosse liquidado. Quer dizer, o Moraes supostamente conversando para o Master não ser liquidado, o escritório da esposa do Moraes ganhando 130 milhões de reais para dar um parecer dizendo que a captação da previdência de servidores era uma boa, era legal, era adequado, e enquanto isso o servidor
perdendo seu dinheiro, enquanto isso as fraudes acontecendo e nenhuma investigação, e ninguém investiga nada, e a OAB não fala nada sobre esse escritório, e o PGR Gonê não fala nada sobre a suposta ou eventual participação do Moraes nessa história, e ninguém faz nada, só a imprensa é que nesse caso tem agido, só a imprensa é que tem revelado esse escândalo, e parte da imprensa, hein? E parte da imprensa, o resto tá na operação abafa, inclusive uma boa parte da mídia e da imprensa. E sabe qual é a grande ironia disso? É que o próprio parecer da família do Moraes alertava, olha só, alertava o Vorcaro para o risco de corrupção nessas operações. Você acredita nisso? Não que o escritório seja parte do esquema, não é isso que eu estou dizendo, mas eles enxergaram um perigo, puseram no papel e seguiram faturando 129 milhões do banco, enquanto, repito, supostamente o resto da família Moraes conversava com Galípolo, sabe-se lá, se não para manter o Banco Master de pé ou sendo vendido para o BRB. Meus caros, essa história... Tá, não posso aqui acusar ninguém e não vou, mas essa história não tem mais como não ser investigada. Pô, mas que coisa, o que mais falta? O que mais falta para alguém ter coragem de investigar essa história? Onde a gente vai chegar? O que mais precisa aparecer? Pelo amor de Deus, isso daqui tá uma brincadeira, viu? É uma brincadeira. A decisão do ministro Moraes de impedir que Flávio Bolsonaro visite o próprio pai bagunçou a interlocução da direita, porque a Michele Bolsonaro, olha isso, ela agora é a única pessoa que tem acesso ao Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro tinha dito na tal carta que o Flávio Bolsonaro era o seu porta-voz, era o seu pré-candidato. Agora, justamente a Michele, que anda de ruído dentro da direita, passa a ser a única interlocutora do Jair Bolsonaro. O que vai acontecer? Eu vou te contar agora. Bom, segundo a Malu Gaspar no Globo, a decisão do Moraes virou um presente para o Flávio e isso tem sido dito pela esquerda e pela direita. Até ministro do STF já disse que o Flávio Bolsonaro vai explorar esse fato politicamente claro, ser impedido de visitar o pai. Não tem ninguém em sã consciência, a não ser o Moraes, que não é uma consciência sã, não tem ninguém que acredite que é algo normal, razoável, um advogado não poder visitar o cliente. Ou pior, um filho não poder visitar o seu pai. Claro que isso pega, isso tem um apelo emotivo, um apelo sensível nas pessoas e vai ser explorado pelo Flávio. Mas a Malu também traz essa questão que eu acabei de dizer para vocês, de que durante esse período de 90 dias que o Flávio está impedido de visitar o pai, a Michele Bolsonaro se torna a única interlocutora capaz de falar em nome do bolsonarismo para o público, porque ela é a única pessoa que tem acesso hoje ao Jair Bolsonaro, já que o Flávio está impedido de visitá-lo. E aí, como é que fica essa história daqui para frente? Como é que a gente pode entender que o cenário vai ser constituído? Algumas pessoas já cogitaram, olha, a Michele, ela vai usar isso para se vingar do Flávio. Então, como ela é a única interlocutora, ela vai afastar o Flávio e passar a ser a porta-voz do bolsonarismo. Isso a própria Michele já negou que fará. Ela não seguirá por essa trilha. E acho que é muito difícil mesmo pensar que ela siga, porque o próprio Jair disse que o porta-voz dele é o Flávio. Então seria um contrassenso do próprio Jair Bolsonaro se ele passasse a usar a Michele como a sua interlocutora, como uma porta-voz do Jair Bolsonaro. O que provavelmente, meus caros, está para acontecer é de duas uma. Ou a Michele, ela vai ouvir do Jair Bolsonaro e passar as informações para o Flávio e o Flávio repassar ao público, ou de alguma forma vai o próprio Jair Bolsonaro esperar ou, enfim, se calar e aguardar que esses 90 dias passem. É importante que esses 90 dias eles vão até o fim do primeiro turno da eleição. Então, é muito difícil acreditar que o Jair Bolsonaro deixe de falar aquilo que ele precisa dizer aos seus filhos. Eu acredito muito na possibilidade de que durante esse período a Michele escute, passe ao Flávio, o Flávio fale em nome do Jair, porque o Flávio foi escolhido por ele para ser o seu porta-voz. E isso pode, na verdade,
verdade, ao invés de afastar, ao invés da Michelle usar isso ou capitalizar isso politicamente, isso talvez até aproxime a Michelle do Flávio. Ela sendo a intermediária entre o Jair e o bolsonarismo, né, por intermédio do Flávio, pode aproximar Flávio e Michelle e quem sabe essa questão se solucionar de uma vez. Vamos aguardar para ver os próximos passos, mas até isso o Moraes criou de embaraço para a política. É incrível como o STF se mete toda vez, em todas as eleições, em tudo que diz respeito à direita. Depois as pessoas não querem dizer que há perseguição. Depois as pessoas e a imprensa, boa parte da imprensa, quer nos fazer crer que existe uma democracia plena nesse país e que o problema da ruptura democrática é se a direita ganhar. Faça-me o favor, deixa aqui o seu comentário, a gente vai seguir atento aos desdobramentos dessa história. Você já agradeceu o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes hoje, na terça-feira? Porque você deveria fazer isso. Na verdade, todos nós do Brasil que temos esperança e não desistimos, deveríamos tirar um momento hoje para agradecer Alexandre de Moraes. Na sua sanha patológica, psicopata, de destruir a campanha do Flávio Bolsonaro e de interferir nas eleições de 2026, assim como ele interferiu e decidiu as eleições de 2022, ele pode muito bem ter dado de bandeja a eleição para o Flávio Bolsonaro. E eu não estou exagerando. A decisão absurda dele de impedir o filho de visitar o pai, de impedir um advogado de visitar o Bolsonaro, de impedir Bolsonaro de se comunicar com o mundo por cartas, algo que o Lula teve, 22 cartas, dezenas de coletivas de imprensa e visita, 527 visitas. Ele escancarou uma perseguição de tal forma que colocou uma injeção de ânimo na campanha do Flávio Bolsonaro. Primeiro, o Flávio Bolsonaro vai lá e faz uma live que animou a militância. Me desculpa, cara, ontem parecia que eu estava assistindo o Bolsonaro fazendo uma live. A militância, que estava meio morna, meio adormecida por causa dos ataques, das narrativas, das brigas internas, acordou hoje pedindo conteúdo, postando, falando, voltando para a briga. E além disso, o Alexandre de Moraes está cada vez mais rejeitado dentro do próprio STF. Essa decisão dele foi tão absurda que até os seus colegas do STF viram um exagero e que ele passou de todos os limites. Olha esse trecho aqui, rapidão. É importante colocar isso, tá? Porque houve uma coluna da Bela Megali ontem que falou com ministros do Supremo Tribunal Federal e percebeu que isso causou uma divergência interna ali na Suprema Corte, tá? Existem diversos ministros que acham, sim, com razão, que o Alexandre de Moraes está exagerando e muito, que ele não deveria fazer isso, que ele está extrapolando a própria decisão, porque, repito aqui, o Jair Bolsonaro não tinha nenhuma proibição acerca de escrever cartas, né? Então, uma própria ala do Supremo Tribunal Federal está bastante insatisfeita com esse comportamento. O cara tá possivelmente voltando a ser alvo de uma lei Magnitsky, da sanção Magnitsky. O cara é o cara mais rejeitado hoje no judiciário brasileiro. Ele, junto com Gilmar Mendes e Dias Toffoli, o trio rejeitado, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Ele vai lá e solta uma decisão impossibilitando, proibindo um prisioneiro político de comunicar através de cartas com o próprio filho, sem poder visitar, sem poder receber visitas do próprio filho. Isso nunca aconteceu na história do Brasil, tá? Isso tem que ficar bem claro. Nunca na história do Brasil um prisioneiro foi penalizado por escrever uma carta. Nunca! Então ele escancarou a perseguição. A imprensa tá batendo no Alexandre de Moraes hoje em todos os lugares. Eu tô impressionado. Na Globo, no SBT News, CNN, Metrópolis, Poder... Toda a imprensa, até aqueles mais militantes ali da Globo News estão assim, peraí, cara, você foi longe demais. Você tá me falando agora que o Bolsonaro não pode mandar carta, não pode escrever uma carta que possivelmente poderia ser lida. Qualquer carta que o Bolsonaro escrever vai ser lida nas redes sociais. Qualquer carta. Lula escreveu 22 cartas. Lula declarou que o Haddad seria seu candidato à presidência em 2018 através de uma carta lida em coletiva de imprensa. Zanin lia cartas do Lula. Então ficou muito escancarado. O que é o resultado? Qual é a consequência disso para encerrar o vídeo? Injeção de ânimo na militância. O Flávio Bolsonaro voltou àquela essência antissistema. Fez uma live ontem que, sinceramente, foi a melhor live do Flávio Bolsonaro que eu tenha notícia. Assim, ele falou com o coração, com sangue fervendo, com indignação de um filho proibido de visitar o pai. Isso causou comoção na população.
a população está vendo um nível de perseguição e começa a decidir ir para o lado do Flávio Bolsonaro ao ver que ele é um perseguido do sistema. O Moraes pode muito bem ter dado de bandeja a vitória para o Flávio Bolsonaro nessa decisão absurda. Então, obrigado, Alexandre de Moraes. Eu disse recentemente numa entrevista que eu dei para a Folha de São Paulo, ser perseguido por Alexandre de Moraes hoje é ser transformado num herói, num mártir no Brasil. Muitas pessoas hoje vão ser eleitas federais ou até senadores porque foram perseguidas e foram atacadas pelo Alexandre de Moraes. As ações do Alexandre de Moraes está criando o exército que vai tirá-lo do STF. E hoje, ontem na verdade, ele fez a sua pior decisão na história. E olha que nós estamos falando de um leque de opções que é um pior que o outro. É uma aberração pior que a outra. Mas ontem essa decisão dele foi uma decisão que pode muito bem ter dado a vitória ao Flávio Bolsonaro. A esquerda quer por tudo aprovar um projeto de lei que vai acabar com a vida das mulheres. E, curiosamente, esse projeto de lei da Tabata Amaral chama Projeto de Lei da Misoginia. Para combater a misoginia. Eu já fiz um vídeo sobre isso, eu fiz vários vídeos, mas só para lembrar, se esse PL for aprovado, ninguém vai contratar mulheres mais nas empresas. Ninguém vai chamar mulheres para fazer reuniões, para tomar decisões alguma. Porque qualquer contradição, qualquer argumento, qualquer conversa mais acalentada com uma mulher, ela pode te denunciar por misoginia e você vai preso. Esse projeto vai acabar com as mulheres no mercado de trabalho. E ele vem com o verniz de proteger as mulheres. Pois bem, como vocês sabem, nós temos uma primeira-dama que bateu o recorde de viagens internacionais e recorde de gasto em viagem internacional. A situação chegou a tal ponto que o governo teve que colocar sigilo nos gastos da Janja, ela mesma. A Janja, a gente não sabe e a gente não pode saber o que a Janja, sem ocupar cargo nenhum no governo, gastou com as suas viagens internacionais, onde ela foi envergonhar o Brasil. Só que aí a situação escalona um pouquinho mais. De acordo com o PL da misoginia, se você questionar o gasto da Janja, você vai preso. Você pode ser preso por 5 anos. Tá achando que é brincadeira? Veja aqui uma participação da Janja na UOL, com a Daniela Lima, a nossa querida Daniela Lima, é claro, né? Veja o que a Janja fala. Realmente não me atinge. Eu já fui muito atacada. E essa questão que você falou da gastadeira é exemplo da misoginia pura que hoje, né, surfa nas redes sociais. Mas até para responder ao... Peraí. Questionar ou falar que a Janja está gastando o dinheiro público demais, você é misógino. Então, que você falou da gastadeira é exemplo da misoginia pura que hoje, né, surfa nas redes sociais. Eu já mandei vários requerimentos de informação sobre o gasto dela. Entrei com um projeto de lei. Inclusive, nós conseguimos aprovar um projeto de lei que proíbe sigilo para gastos de viagens de presidente da Janja. Eu consegui aprovar isso no plenário da Câmara dos Deputados, o meu projeto, para proibir de uma vez por todas os gastos, o sigilo em cima dos gastos, quer dizer que eu vou preso. Eu, por ter aprovado um projeto de lei que proíbe o sigilo dos gastos da Janja, posso ser preso agora por misoginia. Esse projeto de lei é uma catástrofe de cima embaixo. Ele só serve para censurar ainda mais a população. É assim, sem decisão judicial, se uma mulher falar que ela foi ofendida por um homem na rede social, o perfil dele pode ser sumariamente deletado, ou a postagem dele deletada. Sem decisão judicial, basta ela dizer que ela foi agredida psicologicamente, basta dizer que ela não foi respeitada ou ela foi ofendida. Você está entendendo que homens não vão mais querer conversar com mulheres? É isso que vocês querem? Empresas, até uma mulher dona de uma empresa, não vai querer contratar a mulher mais. Elas não vão participar de decisões. Isso vai retirar, esse projeto retira as mulheres do mercado de trabalho, tira delas a empregabilidade. Mulheres que precisam trabalhar para sustentar suas famílias, seus filhos, muitas vezes mãe solo, não vão ter essa condição. Esse projeto é terrível. E agora a Câmara dos Deputados, eu não entendo por que o Gumota está enfiando isso goela abaixo. A relatora é a Tabata Amaral. O projeto é podre. Assim, sinceramente, é o projeto mais prejudicial para as mulheres que eu me lembre.
E olha que a esquerda apresenta muita porcaria, mas esse é um dos mais prejudiciais. Eu não consigo entender essa sanha de censura. E é sempre usando uma narrativa bonita, né? É para proteger as crianças, é para proteger os idosos, é para proteger os indígenas, agora para proteger as mulheres, que na verdade o resultado é o oposto. Isso que me preocupa, o resultado vai ser o oposto. Isso vai prejudicar muito as mulheres do Brasil. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.